Opa! Boa Boa noite, noite! Júlia! Primeiramente, pessoal, eu quero agradecer a Júlia aqui hoje, que disponibilizou um pouquinho do tempo dela, e ela irá se apresentar, uma psicóloga, uma paciente, e nós juntos iremos fazer essa live falando um pouquinho sobre autossabotagem para vocês, que a principal justificativa são os obstáculos que nós colocamos, Júlia. Pode se apresentar, pessoal. Estamos com mais de 163 pessoas aqui ao vivo, nesse início de live, nesse início de quinzena. Muito bom. Vamos lá, Júlia. Então, André, primeiramente é um prazer estar aqui com você. É uma honra, afinal de contas, eu sou também sua paciente. Você me acompanha há muito tempo, né? Acompanha a mim, acompanha a minha mãe, acompanha meu bebê, tá, gente? Para quem não sabe, o doutor André Guanabara foi o responsável pelo acompanhamento de toda a minha endometriose, tá? E também do tratamento da minha endometriose sem a utilização de medicação, de hormônios, né? Então, assim, para mim foi realmente um grande prazer estar aqui com você e uma expressão de gratidão de poder falar sobre esse tema, colaborar com o seu trabalho, porque eu acredito muito no que você faz, doutor André. Então, assim, graças a Deus, para quem não sabe, eu estou grávida agora, né? Endometriose gera uma série de problemáticas e desafios para engravidar. E no caso agora, graças a Deus, eu estou grávida de quase 7 meses. Facinho, facinho, doutor André. Se eu soubesse que era seguindo esse protocolo, ia dar tudo certo desse jeito, né? É isso Muito aí, Júlia. bom. E hoje eu estou aqui para agradecer a Júlia e nós iremos falar um pouquinho, ela, psicóloga, nós iremos falar um Sim. pouquinho, Júlia, até desse desafio. Será 15 dias de desafio. Eu quero que o pessoal que conhece, pessoal que sabe o tema de autossabotagem, como evitar, pode compartilhar, pode chamar a maioria das pessoas, que essa live vai ser muito boa. E saibam que hoje, Júlia, como a gente estava conversando, né? Muitas pessoas chegam lá no consultório e elas começam a falar: ah, doutor, eu não consigo emagrecer. E é interessante, Júlia, que muitas pessoas começam a perguntar também assim: doutor, na sexta-feira eles começam um protocolo e falam assim: hoje vai ser o dia do lixo, ou eu não consigo fazer aquilo, eu não consigo realizar o protocolo, eu não consigo fazer exercício físico, eu aperto a soneca todos os dias de manhã, eu não consigo ter uma alimentação saudável. E claro, Júlia, essa autossabotagem acaba sendo um obstáculo que nós criamos na nossa própria mente, né? Com certeza, com certeza. Um dos grandes desafios que nós temos é justamente aprender a manejar os nossos pensamentos, né? E aprender realmente sobre a nossa mente, sobre o nosso funcionamento psicológico. Porque através desse conhecimento fica muito mais fácil a gente conquistar as nossas metas, nossos objetivos, cuidar da nossa saúde, né? E assim, é uma alegria poder estar aqui com você, porque André, realmente a minha especialização é em terapia cognitivo-comportamental. Hoje é considerada a abordagem terapêutica com maior resultado para transtornos de ansiedade, para depressão, para compulsão alimentar. Então, realmente poder falar sobre esse assunto da autossabotagem é fundamental e uma excelente oportunidade de a gente disseminar um conhecimento de qualidade para que as pessoas possam ter maior controle sobre a sua vida, se realizarem, conquistarem suas metas, se sentirem mais autoconfiantes, né, André? É assim, e é interessante que tem muitos tipos de autossabotagem, como a autossabotagem comportamental. Quando as pessoas começam a Isso, pensar: exatamente. ó, eu hoje eu não vou conseguir realizar aquilo. São aquelas pessoas negativas, né? E automaticamente é Sim. importante que nesse momento a mente, eu até citei um exemplo para você. Teve um dia que eu estava correndo e você poderia automaticamente se auto-sabotar pensando que você não conseguiria correr os 10 quilômetros. Mas quando você começou a pensar positivo, você começou a ter aquele comportamento: eu vou conseguir chegar até o final, isso começou a melhorar cada vez mais e eu consegui atingir o objetivo. E é aquele negócio, como Sim. a Júlia sempre estava falando comigo: você tem que ter não grandes metas, mas é interessante você, para você não se auto-sabotar, você ter pequenas metas. É aquele negócio, cada vez um pequeno, pouquinho metas, você vai tendo uma grande meta, né, Júlia? Com certeza. E assim, o pessoal deve estar se perguntando, né, André, realmente o que é autossabotagem? E se a gente parar para pensar, gente, a autossabotagem nada é mais do que o comportamento de evitar
fazer ou realizar atividades que são importantes para a gente. É o comportamento de evitação ou postergação de uma atividade ou situação importante para você. Aí você pode estar pensando assim, você que está aí em casa, rapaz, por que eu vou evitar, né? Ou postergar uma meta, algo que é importante para mim, seja emagrecer, seja estudar para um concurso, seja realizar um projeto do meu trabalho, né? Gente, se você parar para pensar, geralmente a gente tende a postergar atividades que nós avaliamos como desafiadoras ou difíceis de serem realizadas. E aí, o que acontece, né, André? O que a gente vai percebendo? Então, que o temor, a pessoa começa a evitar entrar em contato com aquela situação porque ela, no fundo, tem o medo de fracassar. Então, ou seja, eu tenho temor de fracassar, como eu quero evitar esse medo, esse temor, eu começo a o quê? Procrastinar, deixar para depois essas situações ou metas que são importantes para mim. Seja cuidar da minha saúde, seja iniciar uma atividade física, seja acordar cedo para malhar, né, André? E um dos piores autossabotadores são o quê? A procrastinação. Dizem que um dos principais princípios, tipo assim, o autossabotador, o principal adjetivo para nós darmos para o autossabotador chama-se medo, né, Júlia? Então, como a gente estava falando, você tem medo do futuro, você tem ansiedade pelo futuro. Então, isso tem que ter muito cuidado. Então, as pessoas que auto-sabotam é aquelas pessoas que elas têm um medo como você falou. A Júlia, como é minha paciente, ela estava falando, André, eu posso dar o exemplo do meu próprio protocolo. Eu tinha medo de fazer uma alimentação saudável, porque o meu hábito não era o saudável. Hoje em dia, pessoal, você tem um medo, você se auto-sabota pensando que você não vai ter uma alimentação saudável. Você se auto-sabota nesse período de quarentena o quê? Não, só nesse momento de quarentena é que eu vou sair, que eu vou ter o dia do lixo. Não, tá errado. Eu não vou ter o momento do lixo, eu vou ter o dia do lixo. Tá totalmente errado. Só no momento de quarentena que eu não irei fazer exercício físico. Isso automaticamente são autossabotagem. E é como a própria Márcia está falando, a ansiedade causa dores no corpo. Mas nós iremos o quê? Nós iremos sim falar da ansiedade, que são o quê? São pessoas que têm doenças psicossomáticas, né, Júlia? Sim, com certeza. A ansiedade, ela realmente é uma manifestação fisiológica, né? Que nosso corpo expressa diante de uma situação desafiante ou que a gente subestima a nossa capacidade de enfrentamento, né? E também tem tudo a ver com autossabotagem. Por quê? Porque quando a gente avalia como uma situação como muito desafiadora, para além da nossa capacidade de enfrentamento, a gente faz o quê? A gente evita entrar em contato com aquela situação. Então, por exemplo, se eu fico muito ansioso ou ansiosa, porque eu vou iniciar um protocolo de emagrecimento, um protocolo, né? Uma dieta e tal, para tentar construir hábitos novos, se eu fico ansioso, o que acontece? Geralmente as pessoas sempre tendem a postergar, procrastinar, porque tem um medo do fracasso. Mas se você parar para pensar, gente, aí é a mudança de paradigma, sabe, André? Que o fato de você já não tentar já é fracassar. Você está entendendo como é? O fato de você nem se permitir experimentar, tentar, você já está fracassando. Então, olha só, não se engane. Você não buscar as coisas que são importantes para você é uma forma de fracasso, tá entendendo? Você está abrindo mão dos seus sonhos, dos seus projetos. E se a gente parar para pensar, sabe, André, fica mais fácil de entender esses comportamentos de autossabotagem se a gente pensar que por detrás desses comportamentos existe uma série de padrões cognitivos. Como assim? Vou explicar, tá? Gente, geralmente quando a gente está com uma atitude de autossabotagem, esse comportamento de evitação, postergação daquilo que é valoroso para a gente, geralmente está funcionando uma maneira de pensar bem específica, que geralmente você está pensando que você não é capaz de enfrentar aquela situação.
você está superestimando o seu desafio, a dificuldade daquela situação e subestimando a sua capacidade de enfrentamento. Então, por exemplo, vamos lá. Quando a gente pega, digamos que o André passou lá o seu protocolo, você está com aquela meta, a gente precisa perder peso, estou com colesterol alto, estou com o meu peso, realmente estou com sobrepeso, enfim. E aí o André te passa aquele protocolo e tal. É quando você olha, rapaz, são 40 dias. 40 dias sem pão, 40 dias sem leite. Menino, eu não vou conseguir. Aí olha o padrão de pensamento que começa a funcionar. Se liga, né? Quem é que não se tua mãe, identifica? ó. E tua mãe acabou de comentar aqui que é do jeito dela, viu? Olha aí a gente, ó, sério, gente, se vocês forem se identificando, vão marcando aí eu, bota dedinho e tal, pra a gente interagir aqui junto, né? É importante que seja bom pra você, né, André? Assim, pro pessoal. Então vamos lá, o que você pensa nessa hora? Você começa a falar, rapaz, eu não vou conseguir ficar sem comer doce 40 dias. Mais do que isso, você não pensa, será que eu não vou conseguir? Você já vai falar assim, eu não vou conseguir fazer essa dieta. No fundo, o pensamento automático que vem, de imediato, é esse pensamento, não vou conseguir. E aí, ou seja, existe um padrão aí. Geralmente, a previsão que a gente faz é negativa. É uma previsão de um desfecho negativo, de que a gente não vai ser capaz. Né? E o nome disso é o quê? Autossabotagem de comportamento. É quando você começa a fazer algo que você já fica pensando que não vai dar certo. Entendeu? Exatamente. Eu não vou conseguir de jeito maneiro fazer uma dieta. Eu não vou conseguir ter sucesso na minha empresa. Eu não vou conseguir na quarentena conseguir meus objetivos, minhas metas. E às vezes é importante, como eu estava conversando com a Júlia, isso é importante pequenas metas para você o quê? Para você ter um objetivo muito grande. Entendeu? E como a própria Ruth estava falando, a psicóloga também, são pensamentos disfuncionais. Que às vezes você está na sua própria zona do conforto, a zona do conforto, ele acaba acontecendo isso. Você tem medo de sair da zona do conforto. E isso é a principal característica do procrastinador, do autossabotador. E é muito importante deixar claro, sabe, André, que assim, os pensamentos disfuncionais, por exemplo, se a gente pudesse escolher, você não faria essas previsões negativas, você não teria esses pensamentos de subestimação da sua capacidade. Na verdade, eles são o que a gente chama de pensamentos automáticos. São pensamentos que são resultado de uma série de experiências passadas. Não tem nada a ver com o seu futuro. Às vezes a gente teve experiências de vida, de frustração, de realmente não ter conseguido algumas metas. Ou às vezes a gente teve uma experiência de vida onde fomos muito cobrados. Então, nosso nível de exigência é tão alto que a gente nunca consegue alcançar. E aí entra, sabe? A gente começa a ter padrões de pensamentos disfuncionais. E o que a gente vai fazer aqui, né, André, é justamente dar algumas orientações, dicas úteis para você manejar esses pensamentos disfuncionais. Porque a verdade é que geralmente esses pensamentos, aí é que tá. Gente, a gente chama de disfuncional porque ele, na verdade, ele é distorcido. Ele é uma avaliação errônea da sua capacidade de manejo da situação, da sua capacidade de enfrentamento. Tá entendendo? Então, assim, vamos lá. Primeira coisa a gente está falando de padrão de pensamentos, ou seja, subestimação da sua capacidade de enfrentamento e superestimação do desafio, da dificuldade de fazer uma dieta, de realmente, por exemplo, estudar para passar no concurso. Estou dando alguns exemplos aqui, né? E aí, como é que você começa a se sentir? Qual o padrão emocional? O padrão emocional você começa a ficar com a sensação de vergonha, sensação de incapacidade, de fracasso, né? E aí o comportamento foi o que o André falou, que é o comportamento de autossabotagem. Ou seja, eu evito, eu nem tento, ou eu mal começo, eu já desisto daquilo que é importante para mim, né? Então aí, vamos lá, né, André? O que a gente pode fazer? Ajudar a galera aí a realmente alcançar suas metas, a conseguir quebrar esse padrão de autossabotagem, né? A primeira dica que eu tenho... Pode falar, perdão. Pode falar. Eu sempre digo, sabe, André, que a primeira dica é uma coisa que você já foi apontando aí para a galera, que é o seguinte, é você dividir aquela sua meta
em pequenas ações, em ações menores. Então, por exemplo, eu estou lá, ao invés de eu ficar pensando, recebi meu protocolo, a meta é o quê? A meta grande? A meta grande é passar 40 dias fazendo meu protocolo alimentar, fazendo, me alimentando bem, tomando meus suplementos, fazendo atividade física, não é isso? E aí, o que acontece? Você divide essa meta em pequenas metinhas, como, por exemplo, ao invés de eu ficar pensando, rapaz, eu vou ter que passar um mês sem comer chocolate, um mês sem comer nada que eu gosto, e tudo, você já está catastrofizando. Olha o exagero, né? Um mês sem comer nada, né? O que acontece? Você vai fazer o quê? Não, eu vou ser fiel. A minha meta inicial vai ser o quê? Eu vou fazer 3 vezes por semana. Não, eu vou começar a academia e vou passar uma semana indo 4 vezes por semana. Tá entendendo? Interessante. Eu falo isso totalmente para os pacientes. Eu falo assim, o paciente, doutor, eu tenho que começar a fazer logo uma atividade física intensa? Eu falei, não. Você tem que começar a fazer pelo menos uma atividade física leve. Não precisa ser um crossfit de uma hora para outra, entendeu? Então, na hora que você começa a fazer a atividade física, é aquela lei do hábito, né? Primeiro, a neurolinguística até fala muito. Depois de 21 dias você fazendo algo, isso acaba virando hábito. E depois de 2 meses você fazendo algo, isso acaba virando um estilo de vida. É como muitas pessoas chegam aqui, até os próprios comentários, o pessoal estava falando, eu não consigo tirar o açúcar. Lembra que a gente estava falando? Só hoje não. Então, só hoje não. É aquela assim, só hoje eu vou tirar o açúcar. Só hoje eu vou fazer exercício físico. Então, é o que muitas clínicas até de dependências, eles utilizam também para os pacientes tirarem as drogas. Então, só hoje eu não vou usar droga. Então, coloque isso para o lado bom. Só hoje eu vou fazer exercício físico. Só hoje eu vou pegar e vou ter alimentação saudável. Só hoje eu vou dormir bem. Eu vou dormir pelo menos 6, 7 horas. Então, é aquele negócio. Se você começar, como a própria Júlia falou, se você começar tendo pequenos objetivos, pequenas metas, mas eu sempre falo também que o importante é você ter pequenas metas para chegar a grandes sonhos, tá? Então, você nunca pode deixar de sonhar. É aquele negócio, se você deixar de sonhar, aquele ali é muito sonhador. Não, mas é importante. Você tem que ter um grande sonho e para aquele grande sonho ter uma pequena meta, porque você automaticamente, você mentaliza aquelas coisas boas, entendeu? Então, se você está passando uma quarentena, sua empresa, seu trabalho, sua própria estilo de vida saudável, que eu sei que muitos pacientes estão me falando que estão aí comendo tudo bagunçado, estão utilizando exercício, não estão fazendo exercício físico. Se você começar fazendo pelo menos pular corda, para não perder o hábito, isso é o quê? Isso é você desafiar o seu potencial de autossabotador. Você tem que desafiar a sua autossabotagem. Esse é o importante nesse momento, entendeu? Então, como a Júlia está até falando, né, Júlia? Então, isso eu acho que é o mais importante. Você tem que desafiar a sua própria mente. A nossa mente, eu falo para o paciente, a sua mente, ela pode ir do sucesso ao fracasso em milésimos de segundo. Então, depende muito da nossa mente. Então, assim, e até tem tudo a ver. O André, gente, eu vou dar um exemplo concreto do meu processo com o André, né? Eu lembro que quando eu cheguei para iniciar meu processo com o André, eu estava com a minha imunidade muito baixa. E o que acontece? Eu não estava conseguindo fazer uma série de atividades que para mim eram super importantes. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa. E na época, o que acontece? Por conta da minha baixa imunidade, eu ficava doente o tempo inteiro. E isso tinha a ver com alguns padrões alimentares. Eu não sabia que eu tinha alergia, por exemplo, a glúten, que eu tinha sensibilidade ao leite, etc. Então, assim, aí o que foi que aconteceu? Eu lembro exatamente, você falou na história do CrossFit. Eu lembro que quando eu comecei, eu falei assim, André, toda vez eu vou para aula de CrossFit e aí eu fico doente, eu tô ficando doente o tempo todo. Ele disse, não, então você vai sair do CrossFit e você vai começar a fazer o quê? Academia. Você vai treinar, vai fazer um treino leve inicialmente e depois você vai aumentando a sua carga. Depois, se você quiser voltar para o seu CrossFit, você vai ver que você vai se tornar capaz. Porque o seu organismo como um todo já vai estar melhor, já vai estar mais saudável. Então, gente, isso é um exemplo concreto de vida, tá entendendo? Mas isso é totalmente correto. Às vezes os pacientes chegam lá perguntando assim, doutor, eu não gosto de fazer exercício físico. Eu falei assim, tá, tu nasceu gostando de Coca-Cola? Foi um hábito que tu fez.
Tu não nasceu Sim, gostando de Coca-Cola. sim. Então, eu não gosto de verdura, tá? Tu nasceu gostando do açúcar, tu nasceu gostando do carboidrato. Não. Então, aquele negócio, você é o hábito que você cria. Então, se você começar, eu sempre falo até lá na empresa, na clínica, as meninas falam que eu sou muito tipo assim, eu falo muito, ó, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Aqui em casa eu falo, vai dar certo. Porque se você pelo menos não pensar que algo vai dar certo, acaba não dando. Seu primeiro fracasso é na sua mente. Então, se você não Pronto. pede no estilo de vida saudável, por que esse nome desafio sobreviver que eu coloquei? Sobreviver. Está totalmente a ver sobre a vida, sobre a longevidade, sobre você ficar cada vez mais é o quê? Ter uma longevidade saudável, ter um estilo de vida saudável. E a autossabotagem está totalmente relacionada a isso. Se sua mente ela não está equilibrada, por que eu chamei a Júlia? Porque não é só o corpo. O corpo é um dos pilares do nosso estilo de vida saudável. O espírito é Não, e outro, aí, mas a Júlia representa totalmente a mente aqui. A parte da psicologia, a parte da terapia. Então, claro, e principalmente que ela é minha paciente, nada melhor do que honrar aí ela, né? ah, Maria, é um prazer estar aqui. E assim, André, aproveitando que você está falando dessa situação da mente, dos pensamentos, dos padrões mentais, de superar, de enfrentar a nossa mente e aprender a manejar esses pensamentos automáticos, eu quero falar o quê? Gente, um padrão muito típico de quem se auto-sabota é um pensamento do tipo tudo ou nada. Isso é um. Ou seja, você sempre pensa assim: ou eu faço um mês de academia perfeito, ou eu nem faço. Ou eu paro de comer doce durante um mês, faço a minha dieta perfeita, ou nem vale a pena eu começar. Ou eu faço as coisas muito bem, ou eu não faço, porque eu sou o tipo de pessoa que ou eu faço as coisas sérias ou eu não faço. Gente, eu quero dizer para vocês que nós temos que parar, tá? Com essa cobrança de perfeccionismo. Meu amigo, minha amiga, meus queridos, se você não começa nem com básico, como é que você já está querendo ter alto desempenho? O Você está entendendo o que feito, eu quero dizer? o feito é melhor É que o melhor do que o perfeito. perfeito. Então, toda vez quando Faça. a Eu gente sempre vai. falo eu sempre falo pro Kalel, que é o pessoal do marketing, fala assim, ó, o feito é melhor do que o perfeito. Faça e vá aperfeiçoando cada vez mais. Mas é interessante, Júlia, que muitas pessoas. Eu tinha uma paciente, viu? É uma pessoa fantástica, assim, minha paciente, e ela não tinha nada, ela não conseguia de jeito maneira emagrecer. E eu comecei a Sim. procurar, eu gosto de conversar muito na minha consulta. Eu acho que quando você faz com amor demais, você começa a conversar e você conhece a vida do É, paciente, total. você Minha filha, é minha muito mãe bom. fez quase uma terapia com você. Você tá quase um psicólogo, viu, cara? Só lhe dizer. E aí eu gosto muito de conversar na consulta e tem uma paciente minha que eu conversando sobre crenças, ou por que ela não conseguia emagrecer, e ela falou assim, André, sabe qual é o meu grande problema? Meu grande problema é que na hora que toca a sirene da minha fábrica, eu fico muito agoniada para comer. Aí eu falei, é Sim. verdade, tá, mas bora lá, bora começar a pegar crença do passado. O que foi que houve no teu passado? Por que isso que estava comendo tanto, tem esse desespero, essa compulsividade, tanto pela alimentação e está relacionada ao sim da fábrica. Hoje ela é uma grande empresária, adoro ela de coração, mas ela sempre fala, mas o que foi? Foi a crença de escassez dela. Entendeu? Então, porque no Exatamente. passado ela não tinha alimentação, ela faltava alimentação e ela ia para o colégio somente para alimentação, para a Se hora do almoço. alimentar. Era um momento que ela tinha para comer unicamente, né? E aí, quando você começou a pensar isso, eu comecei até a encaminhá-la para psicólogo, para terapeuta, e ela começou muito a melhorar, começou a perceber essa chave. Então, ela falava o quê? Quando tocar a sirene, eu não vou pensar em comida, porque ela já sabia qual era o erro dela, entendeu? Então, automaticamente, ela melhorou essa parte dessa autossabotagem que ela fazia no dia a dia dela. Exatamente. E outra coisa, sabe, André, é muito importante, ó, por detrás dessas cognições mais superficiais, por exemplo, pensamento tudo ou nada, exigência de perfeccionismo, existe o quê? Muitas vezes uma história de vida, onde a gente foi criando crenças, ou seja, crenças são pensamentos rígidos e gerais sobre como se relacionar, por exemplo, com a vida, de modo geral, são crenças que orientam nossa conduta, nosso comportamento no dia a dia. E uma crença que nós podemos construir, às vezes, é em relação aos alimentos. Você pode estar desenvolvendo uma relação.
má ou errônea com a comida, porque na verdade você já foi aprendendo a ter uma relação disfuncional desde criança, e às vezes isso é decorrência da nossa educação, né? Então, a primeira coisa que você tem que adivinhar e pensando é, poxa, na hora de fazer o meu protocolo alimentar, na hora que eu penso, eu queria. Agora, gente, é sério, isso é um exercício prático. Você vai escrever, é muito importante que você escreva. Quando eu penso que eu vou começar, quais são os pensamentos automáticos que parecem surgir na minha cabeça? Aí vem, às vezes pode ser, ó, eu vou passar fome, eu vou morrer de Vou fome, eu não vou desmaiar, poder comer nada, hipoglicemia. eu vou desmaiar, eu não vou conseguir Sempre comer tem. nada. Então, quer dizer, a Doutor, sua só mente, isso. Falando assim, doutor, só só isso isso. de comida. Então, assim, às vezes é uma crença realmente de a quantidade, você foi desenvolvendo uma noção de quantidade de distorcidos. Então, vai escrevendo. Identificou? Aí entra, né? Você vai começar a perceber que só o fato de você pensar dessa maneira já vai influenciando como você se sente em relação ao alimento, ficando angustiado, ansioso, entendeu? Nervoso, só pensando em comida, entendeu? Aí, e aí você vai precisar o quê? Calma, pera ainda. Começar a buscar conhecimento. Então, por exemplo, pera ainda. Se o doutor está me passando essa quantidade X de alimentos aqui, poxa, ele é doutor, ele estudou muito sobre isso, ele sabe quanto de caloria eu preciso para alimentar o meu organismo. Então, se eu tenho dúvidas, eu posso perguntar. Você pode perguntar. Perguntar assim, afinal de contas, poxa, porque se você está engordando, pense bem, se você está engordando, é porque a quantidade de comida que você está colocando para dentro é maior do que a sua necessidade. Então, isso é uma evidência concreta de que você está distorcendo ou tendo uma percepção errônea da quantidade de comida que você precisa. Entendeu? Então, é outra coisa. Outra coisa que você pode fazer é, geralmente, uma coisa importante, sabe, André, que a gente precisa aprender na sociedade de hoje, é tolerar emoções desagradáveis. Por exemplo, hoje nós temos muito pouca educação emocional. No Brasil, a gente não tem uma relação muito legal com emoções desagradáveis. Então, tudo é muito na base da ação e reação. Então, estímulo, resposta. E a gente tem uma dificuldade de manejar, por exemplo, ansiedade, tristeza, angústia, frustração, sabe? Então, a primeira coisa é, poxa, geralmente, quais são as outras fontes de prazer que eu tenho na minha vida? Toda vez eu vou direto para a comida, tá entendendo, André? Tipo assim, É, toda vez, é, a única fonte de prazer da minha vida, por exemplo, eu não sou capaz de conversar, então você precisa desenvolver outras estratégias de e é enfrentamento da interessante. ansiedade, E eu entende? falo, e eu falo muito isso. Tem muitos pacientes, eu pego muito, na época de faculdade, eu via muito, eu comecei, eu fui obeso, né? Eu tinha 100 quilos, e aí eu nunca pensava que eu tive que emagrecer devido às fotos de faculdade. E aí eu sempre, não, vai dar certo, não consigo emagrecer, não consigo. E para as fotos de faculdade, eu comecei a emagrecer. E isso eu me auto-sabotava. E é interessante que o quê? Esse foi o forte impacto emocional que era para minhas fotos de formatura. E é interessante, Júlia, que muitas pessoas lá no consultório, elas ficam o quê? Doutor, eu emagreci. E depois de 2 a 3 meses, elas começam a voltar novamente. Aí eu falei, por que não conseguiu manter? O que foi que houve? O Sim, efeito sanfona. Por que do efeito sanfona? Ela, não, é porque eu não consegui fazer exercício físico, é porque eu não consegui, era muito pouca comida, eu não consegui ter um sono adequado, eu não consegui tomar muitas cápsulas. Eu falei, mas qual é a melhor vida? Eu coloco assim, mas qual era a melhor vida? Qual era a vida que você tinha um sono melhor? Qual era a vida que você era menos fadigada? Não, era a vida que eu estava sim. fazendo exercício físico, alimentação saudável. E agora ela acabou voltando novamente. Como eu também tenho muitos pacientes que eram o quê? Fizeram cirurgias bariátricas. E esses pacientes, 2, 3 vezes, eles fizeram bariátrica. E esses pacientes voltaram a engordar novamente. Por que eles voltaram a engordar? Porque eles acabaram se auto-sabotando também pela alimentação errada. Uma falta de exercício físico, um É, sono inadequado. E é interessante, Júlia, que tudo. Há muitas pessoas aqui perguntando, eu sou muito ansiosa. Outra coisa, só exatamente. vou. Exatamente. É,
Ah, E a desculpa. ansiedade, às vezes até a própria alimentação deixa a pessoa mais ansiosa, tá? E sempre, e no finalzinho, Júlia, de todos esses nossos desafios aqui, a gente é interessante, o principal autossabotador do nosso corpo chama-se a nossa mente. Então, quando essas pessoas elas começam a melhorar a mente, começam a mentalizar coisas boas, elas começam a visualizar. Eu gosto muito da visualização, até do mural, o mural que você coloca, como é que você quer chegar no futuro e você começa a visualizar. Isso, você está mexendo muito com a mente. E eu vou Com deixar. certeza. Aí, André, e assim, só se você me permitir, né, desculpa até te interromper, é o seguinte, gente, às vezes a pessoa faz uma série de cirurgias, procedimentos, né, da cirurgia bariátrica, por exemplo, engorda, é feito sanfona, engorda, emagrece, toma medicação e etc. Porque, na verdade, gente, o problema não é só comportamental, é justamente as crenças que você foi construindo ao longo da sua vida sobre os alimentos. Então, às vezes, é muito importante, pessoal, muito mais do que medicação, tá? Muito mais do que citalopram, alprazolam, enfim, todos os ansiolíticos, é muito importante que você busque a terapia. Porque o ansiolítico, ele só vai reduzir os sintomas fisiológicos, aquelas expressões mais reativas, físicas da ansiedade. Então, aquele nervosismo, aquela inquietação, palpitação, sudorese, entende? Mas ela não vai te ajudar a desenvolver novas abordagens de enfrentamento das situações que te deixam ansioso. Então, por exemplo, através da terapia, você vai aprender, por exemplo, a identificar quais são as situações gatilhos de ansiedade. Depois disso, você vai identificar quais são os pensamentos que você tem nessas situações ansiogênicas. Depois disso, você vai desenvolver novas abordagens e manejo dessa ansiedade. Então, já de imediato, o que eu vou sugerir para você? Poxa, se você está vendo que está tendo um prejuízo significativo das áreas da tua vida, por conta da sua ansiedade, por conta da sua autossabotagem, é importante que você busque uma ajuda profissional, né? Assim como as pessoas buscam o trabalho do André Guanabara, é importante a gente identificar quando eu preciso de uma ajuda de um psicólogo para me apoiar, para resolver meu problema. Não é porque às vezes a gente pela medicação vai só escondendo, maquiando aquele problema, mas a gente não está enfrentando. É também às vezes uma forma de evitação do nosso problema. Então, na terapia, você vai aprender a manejar a sua ansiedade. Como? E aí eu vou dar já alguns exemplos, tá? Se você posso continuar, André? Claro, pessoal, ó, só lembrando que aqui a live não vai ficar gravada, tá, Júlia? A Júlia vai dar alguns exemplos. A live não vai ficar gravada. E lembrando que no final, na hora que a gente terminar tudo isso, tá certo? A gente vai deixar um desafio para vocês aqui. Então, na hora que terminar, a gente vai deixar um desafio. E lembrando que amanhã nós temos uma live sobre medo. Muito legal. Olha E o aí, convidado é muito bom, surpresa viu? também. Vixe, Maria, Quais são os muito bom, exemplos, muito Júlia, bom. que você ia falar? Então, André, os exemplos que eu gostaria de dar de como você pode manejar a sua ansiedade, a primeira coisa é, você começou a identificar que está ficando nervoso, que está ficando com vontade de comer, por exemplo, você vai fazer o quê? Um desvio de foco. Então, por exemplo, que outras atividades eu posso estar fazendo no meu dia? A outra coisa é escrever os pensamentos que você está tendo, né? Escreva os pensamentos que você está tendo, de tipo assim, tô com vontade de comer, eu tô com fome. Comece a observar, e aí entra um processo até de autoconhecimento. Gente, nós confundimos muito vontade de comer com fome. Às vezes você está ansioso, você não está com fome, entende? A fome dá aquele embrulho na barriga, dá aquela dor, sabe? Dá aquele barulhinho na barriga. A ansiedade, ela já por sua vez, não. É uma necessidade. Você fica assim, ai, eu quero comer. E é geralmente de um alimento específico. Quando a gente tá com fome, a gente come qualquer coisa. Não é não, André? Ave Maria, me dá aí, tem uma banana, tem qualquer coisa aí, gente, eu tô com muita fome. Entende? É diferente. Vontade de comer, não. Geralmente é vontade específica de um alimento. E aí você pode fazer o quê? Desvio de foco, bebe água, exercício respiratório. Para um pouquinho, faz um exercício respiratório
para você centralizar a sua mente. Às vezes a sua mente está começando a ficar muito inquieta, perturbada. E aí você, como um mecanismo de fuga, certo? Do problema, ou de algo que você está enfrentando, você quer comer. Então, para reduzir a ansiedade, ao invés de comer, você vai fazer um exercício respiratório. Por exemplo, você vai sentar e vai fazer o quê? Vai colocar a mão no peito, no abdômen, vai inspirar em 4 tempos e vai expirar em 4 tempos, lenta e profundamente. Durante quanto tempo, Júlia? Durante 4 minutos, porque 4 minutos é o tempo necessário para você equalizar os índices de oxigênio e dióxido de carbono no seu organismo. Você está entendendo? Porque aí, às vezes, a gente está muito ansioso, está com palpitação, está com vontade de comer, não sei o que, porque está realmente respirando mal, porque não está conseguindo manejar a ansiedade. Então, respira fundo, para um pouquinho, inspira. E eu sugiro que você faça isso, torne disso um hábito. A respiração lenta e profunda é uma técnica que você pode colocar em prática durante o seu dia a dia. Acordou de manhã? Faz. Vai dormir? Faz de novo. Por quê? Porque aí você vai desenvolver já o hábito, já vai conseguir, já vai ter prática, e quando aparecer a ansiedade, entendeu? Você já vai conseguir usar isso no seu dia a dia. A outra coisa, pessoal, ao invés de você comer, tenta compartilhar com alguém, liga para um amigo e tenta identificar quais são, na verdade, porque às vezes o mecanismo de comer é só o resultado, é o comportamento, mas a origem são os pensamentos. Às vezes você está muito preocupado com o problema, às vezes você está preocupado com as despesas da sua casa, com as questões da quarentena, entende? Então, às vezes, o que você mais precisa é conversar e buscar soluções práticas e efetivas para os seus problemas. Ao invés de se auto-sabotar, evitar o problema e se entupir de comida, né? Faz sentido isso para você, André? Totalmente, totalmente. Eu falo sempre para os pacientes, às vezes, eles pela ansiedade, agora, pelo estresse, às vezes eles descontam isso que é uma autossabotagem. Eles falam, tipo assim, hoje, você deixar de fumar, um exemplo, você tem que substituir por outra coisa. Então, se você substituir pelo exercício físico, isso automaticamente você vai evitar o vício, tá? Outra coisa importante é o pensamento. Se você pegar o principal inimigo hoje da compulsividade, até da ansiedade, é a nossa mente. Se nós tivermos uma mente sempre, eu quero emagrecer, então eu vou comer o saudável. Não tem segredo, entendeu? O segredo, você tem um protocolo, a fisiologia é a mesma. É equilibrar um pouco de tudo, entendeu? Se você equilibrar a mente, o corpo e o espírito, não tem segredo, você vai ter uma vida longeva. Então isso que é o importante para a gente ter cada vez mais uma qualidade de vida e um estilo de vida saudável. A mente, como eu sempre falo, a mente ela é responsável por praticamente tudo. Hoje, hoje é a ponta de partida. Hoje, como a gente fala, hoje às vezes é interessante que muitas pessoas, você é a média das 5 pessoas que você anda, entendeu? Se você anda com pessoas boas, automaticamente a sua mente vai ser também uma mente boa, vai ser uma mente até para buscar mesmo a Deus e tudo. Por quê? Porque aquelas pessoas vão lhe influenciar. Mas se você tem pessoas ruins, pessoas que pensam somente em fake news, como no caso de agora, então automaticamente você vai se auto-sabotar. Você vai o quê? Por isso tem as doenças psicossomáticas. Tem muitas pessoas que são hipocondríacas, né? Então, as hipocondríacas, elas pensam que estão doentes. Então, muitas pessoas chegam lá, doutor, já recebi muita ligação. Doutor, eu tenho certeza que... Quer falar sobre isso, se tu me permite, total. Não, tem muitas pessoas, as doenças psicossomáticas são que aquelas pessoas que... Pessoal, é tão interessante, se você tem pensamentos positivos, você tem saúde. Se você tem crenças negativas, pensamentos negativos, automaticamente você vai ter doenças. São as doenças psicossomáticas, as doenças que você cria na sua mente. E isso é muito importante. A mente é criadora de sucesso e também do fracasso.
A mente cria um corpo saudável, mas também a mente cria um corpo totalmente errado. Júlia, nós Exatamente. aqui, nós estamos tão bem, mas tão bem, que tá finalizando aqui. Mas, Ai, claro, meu eu quero Deus, deixar. passa voando. Meu Deus, André, agora que eu olhei o horário, já são 24h47. É, Meu não, Deus. Oh, meu Deus, mas eu posso eu falar quero. só uma palavrinha, se você me permitir, é sobre o Pode Covid e falar. ansiedade. Eu quero deixar que a Júlia fale aí. Vamos fazer assim, Júlia. Dê 5 dicas, tá? 5 dicas, Tá. assim, importantes para as pessoas que estão se auto-sabotando. Quais são aquelas dicas que você dá somente na sua terapia? Lembrando, pessoal, que após finalizar essa live, nós temos um grupo no Telegram que vocês vão estar um resumão disso daqui lá no grupo do Telegram. Totalmente um resumo bem explicadozinho sobre autossabotagem e as dicas que a Júlia vai dar agora. Essas dicas vão estar lá no grupo Telegram. 5 dicas, Júlia. Tá, 5 dicas é o seguinte: a primeira é tente identificar os pensamentos de medo que você tem. Lembre-se, o comportamento de evitar, postergar, procrastinar é resultado de uma série de pensamentos onde você prevê um desfecho negativo, onde você subestima a sua capacidade de enfrentamento e superestima o desafio. Então, escreva quais são os pensamentos que você está tendo, que estão gerando medo, ansiedade e essa vontade de procrastinar. Depois disso, comece a observar desses medos aqui. Peraí, será que eu não estou realmente catastrofizando essa situação? Tem uma pergunta que é importante você fazer. Olha, existe alguma informação que eu estou ignorando para avaliar o desafio dessa situação? Eu já passei por alguma situação semelhante no passado. O que foi que eu fiz que resolveu o meu problema, né? 3, depois que passar mais meu nervosismo e tal, né? Quando eu tô ansioso, tô querendo procrastinar. Geralmente, eu penso de uma maneira diferente, né? A outra coisa que você pode fazer é o exercício respiratório que eu falei. Vamos tentar fazer outra coisa, metas mais claras, metas menores, para que você se sinta menos cobrado. Você tem que começar por algum lugar, comece por coisa muito pequena. Se você não está conseguindo fazer dieta, começa por menos. Comece o quê? Tirando um pouquinho do açúcar do seu café. Você tem que entender que a meta precisa ser individualizada, meu povo. Não existe receita de bolo geral para todo mundo. Você está É entendendo? verdade. E a É outra totalmente. coisa, André, perdão. Mas assim, outra coisa, gente, em relação a essa história que você falou, André, do medo, dessa questão da pandemia, das pessoas estarem hipocondríacas e etc. Eu queria dizer uma coisa, pessoal, existem sintomas, tá? De ansiedade e Covid que estão em comum. E as pessoas estão nervosas, estão confundindo Covid, ansiedade com Covid. Por quê? Porque, por exemplo, um sintoma comum da ansiedade é o quê? Falta de ar, cansaço fácil, você fica cansado de tão tenso, náusea, diarreia, problemas estomacais, Muitas, dor no muitas, corpo. muitas pessoas falam, muitas pessoas me ligam, doutor, tô assim, tô com falta de ar, será que eu tô? Eu falei, não, calma, bora ver se teve os contatos e Calma. tudo. E amanhã, tipo assim, e essa situação gerando cada vez mais medo, por isso que amanhã nós iremos falar na live de amanhã sobre medo também. De medo. Tá Perfeito, totalmente perfeito. relacionado. A live de Parabéns, amanhã. viu? Pessoal que gostou da live de hoje, eu quero só fazer um negócio. Assim que finalizar a live, Júlia, eu quero saber qual foram os insights das pessoas. O que as pessoas acharam da live de hoje, o que as pessoas pensaram da live de hoje, o que as pessoas tiraram como comportamento, como aprendizado de hoje. Então, assim que finalizar essa Perfeito. live também, a gente vai postar todo final de live, tá? Todo final de live vai ter o quê? Vai ter uma frase que a gente criou para toda live, que a gente vai postar no nosso feed para a gente saber a opinião das pessoas também relacionado a isso. E assim a gente vai começar a cada vez mais compartilhar lá, vários temas. E vai ser muito bom, está sendo muito bom. E claro, eu quero aqui desde já, lembrando pessoal, que assim que finalizar eu também vou mandar esse resumo da live de hoje no grupo Telegram, que eu vou, assim que finalizar, eu vou colocar nos nossos stories
para puxar para cima e você entrar no grupo. E pode me perguntar também, vocês podem... Júlia, compartilha só o teu Instagram, que as pessoas estão perguntando. Pronto, perfeito. Gente, o meu Instagram é Julia_Andrade Saldanha. Eu vou escrever agora aqui para vocês pegarem, tá bom? Julia, @Julia Andrade Saldanha. Peraí. Opa! Só um segundo, tá, André? Perfeito. O que acontece? Júlia Andrade Saldanha. E aí, André, Pronto, tá muito aqui, obrigada pelo esse convite. Muito obrigada Tá. por esse convite, tá? Realmente foi uma honra. Eu estou disponibilizando, André, também para ajudar. Eu acho que está todo mundo nesse movimento de fazer o que pode nessa situação de pandemia. Eu construí um e-book sobre manejo da ansiedade, tá? Ele é gratuito e estou disponibilizando. Quem quiser, é só entrar em contato comigo através do meu Instagram, que eu também vou estar disponibilizando para vocês. Legal. Júlia, me manda esse e-book também, que eu posso mandar lá no nosso grupo Telegram, tá bom? E aí... Poxa, muito obrigada. Com Muito certeza legal, será pode um mandar. prazer. Júlia, eu quero agradecer de verdade a sua participação aqui. Foi muito bom estar com você, tá? E saiba o que precisar, pode contar comigo, tá bom? Pessoal, beijão, Júlia. Fica com Deus, tá? Um beijo, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Conte Tchau, comigo, André. tchau. Você é Beijo. show.